Você já parou para pensar que todo ano a ceia de Natal vem com um ingrediente extra que ninguém pediu? Não é o cheiro de canela no ar, nem o barulho do peru assando. É aquela culpa silenciosa que aparece depois, quando a gente olha para o prato, suspira e pensa: será que eu exagerei de novo? E se eu te disser que existe uma sobremesa tão boa quanto o pavê tradicional, mas que, em vez de sabotar seus objetivos, fortalece seu compromisso com a sua saúde? Um doce que é leve, refrescante, sem açúcar adicionado e ainda por cima rico em proteína, capaz de agradar até quem está no pico de diabetes pós-festas. Hoje vou te mostrar, passo a passo, como fazer um pavê fit de limão, que vai roubar os holofotes da ceia, não só pelo sabor, mas pela inteligência nutricional por trás de cada camada. E o melhor, você não vai precisar de ingredientes exóticos, equipamentos caros, nem abrir mão daquele prazer genuíno de comer algo doce, feito com amor. Mas antes de ir para a cozinha, vem comigo descobrir por que o limão. Sim, aquela frutinha ácida que a gente espreme na água. É o segredo mais subestimado da confeitaria saudável. Por que essa fruta cítrica é um super-herói disfarçado de simples ingrediente? Você já deve ter ouvido falar que limão ajuda a desintoxicar ou acelerar o metabolismo. Mas será que é só o hype de influenciador? Na verdade, uns estudos mostraram que o ácido cítrico presente no limão aumenta a saciedade em até 38%, em comparação com sobremesas neutras. Ou seja, você se sente satisfeito mais rápido, com menos porção. E não para por aí. O limão tem baixo índice glicêmico, o que significa que ele não causa picos de insulina, algo raro em sobremesas, ainda mais as natalinas. Enquanto o brigadeiro tradicional dispara a glicose em 15 minutos, o pavê de limão mantém a energia estável e o humor lá em cima. É como se o limão fosse um DJ nutricional. Ele não só equilibra os sabores, mas também regula o intestino do seu corpo, sem você perceber. Agora vamos ao que ninguém te conta. O limão é um mestre em mascarar o gosto de diet. Já experimentou aquele iogurte ou bolinho fit, que por trás da embalagem colorida tem aquele sabor esquisito de adoçante ou proteína em pó? É aí que o suco fresco de limão entra, como um ilusionista culinário. Ele neutraliza o amargor, suaviza o residual do adoçante, mesmo o mais natural, como a estévia, e dá uma ilusão de doçura, sem adicionar uma única caloria. Um truque usado por chefes de alta gastronomia funcional, mas que você também pode replicar em casa, com um limão, uma peneira e 2 minutos. E tem mais! O óleo essencial da casca, sim, a raspa, ativa receptores de sabor no cérebro, associados a frescor e leveza. Por isso, uma raspinha no final faz você sentir que a sobremesa é mais sofisticada e menos calórica. Mas calma, não é só sobre saúde ou química, é sobre emoção. O limão traz uma memória afetiva, poderosa. É o cheiro da infância, do copo de água gelada na varanda, do doce de leite com limão que sua avó fazia e jurava que não engorda porque é natural. Quando você usa o limão em uma sobremesa de Natal, você não está só reduzindo o açúcar, está reconectando a ceia com leveza, com tradição verdadeira, com afeto sem culpa. E é exatamente essa combinação, ciência, sabor, emoção, que transforma um pavê fit em algo que ninguém vai duvidar que é fit, porque ele é simplesmente bom demais para ser light. E falando em bom demais, você já imaginou como transformar essa acidez inteligente em um creme tão aerado e saboroso de um mousse de confeiteiro profissional, mas feito em 5 minutos no liquidificador? Segredo, não é menos pior, é melhor que a versão tradicional. A maioria das receitas fit erra na primeira curva, tenta replicar o doce clássico e acaba criando uma versão pálida, com gosto de quase isso. Mas aqui, a gente inverte a lógica. Em vez de copiar o pavê tradicional, a gente reinventa. E o mousse de limão é a prova. Com apenas 3 ingredientes reais: água, suco de limão fresco e leite em pó desnatado. Você cria uma base rica em proteína, 21 gramas por porção, sem lactose residual, sem glúten e sem nenhuma gordura adicionada. O leite em pó, aliás, é o MVP
discreto. Ele não só espessa naturalmente, sem gelatina ou amido, como age como esponja de sabor, absorvendo o limão e liberando aos poucos, o que faz o creme durar mais na boca e a saciedade mais no corpo. É ciência em ação. Proteína mais acidez é igual a digestão lenta e mais liberação gradual de energia. E aqui vai um spoiler de bastidores que poucos contam. A temperatura da água muda tudo. Água gelada. O mousse fica firme, quase como um pudim aerado. Ideal se você prefere cortar em fatias. A água em temperatura ambiente, a textura fica mais fluffy, tipo nuvem, perfeita para camadas que derretem na língua. Já experimentei com água quente, sim, de propósito, e vira um creme mais denso. O segredo está na batedeira ou no liquidificador. Por 2 minutos exatos, tempo suficiente para incorporar, mas não tanto que o leite em pó quebre e solte um gosto cozido. Resultado? Um mousse tão branco e brilhante que, se você servir de olhos vendados, ninguém adivinha que não tem creme de leite, leite condensado ou açúcar. Mas o melhor vem agora. Ele é 100% personalizável e isso é o poder. Quer deixar ainda mais leve? Substitua 50 ml de água por água de coco natural. Ganha potássio e um toque tropical. Perfeito se você curte abacaxi ou morango picado como variação. Sim, dá para incrementar. Prefere uma versão low carb, rigorosa? Troque 30 gramas de leite em pó por proteína isolada de whey neutral. Mantenha a cremosidade e reduz os carboidratos líquidos por menos de 5 gramas por porção. E se alguém na família tem restrição a laticínios, leite em pó, de amêndoa ou de coco em pó, existe. E funciona. Só ajusta o tempo de bater, mais 30 segundos. Ou seja, esse mousse não é uma receita, é um sistema. E sistemas diferentes de moda passageira, duram, inclusive depois do Natal. Mas calma, porque de nada adianta um mousse perfeito se a camada de baixo vira uma sopa, ou pior, um bloco compacto de saudade do pavê de verdade. Então vem comigo descobrir como escolher e tratar a bolacha certa para criar camadas que derretem na medida, sem desmanchar, sem endurecer, sem trair sua dieta. Não é só bolacha, é arquitetura comestível. A maioria das pessoas trata a bolacha como um detalhe, quando na verdade ela é a fundação estrutural do pavê. Escolha errada? Camadas viram lama em 20 minutos. Escolha certa? Você tem um corte perfeito, tipo bolo de confeitaria, mesmo depois de 3 dias na geladeira. A chave está em 3 critérios, não negociáveis. Baixo teor de açúcar, 2 gramas por porção. Baixa absorção de umidade e estrutura porosa, mais resistente. A maisena sem açúcar. Sim, existe. E não é só light. É campeã aqui. Sua matriz de amido é mais lenta para hidratar, o que dá aquele molhadinho estratégico, sem virar mingau. Já testei com bolacha integral, com aveia, até com proteína, e todas têm seu lugar. Mas nenhuma entrega o equilíbrio neutro e crocante que a maisena oferece para deixar o limão brilhar. Isso não é opinião, é física. Quanto mais neutro o sabor da base, mais o cítrico sobe e não compete. Agora vamos ao truque de mestre, que separa amadores de chefes caseiros. Você já viu gente mergulhar a bolacha inteira no leite? Aí na hora de servir, ploft, camada líquida no fundo, mousse boiando em cima. O segredo? 3 segundos, não 4, só 3. Mergulhe metade da bolacha rapidamente no suco de limão. Sim, no suco, não água. Para intensificar a sinergia cítrica, vire e repita. Ou se preferir controle total, utilize um pincel de silicone e pinte leve e uniforme, como se estivesse selando uma obra de arte. O objetivo não é encharcar, mas ativar a superfície do amido da bolacha. Incha ligeiramente, criando uma barreira que impede o mousse de escorrer e, ao mesmo tempo, forma uma liga invisível com a camada seguinte. E o resultado? Um corte limpo, camadas definidas e aquela sensação. Como isso foi feito em casa, mesmo sendo mais fácil que o tradicional? E aqui entra um spoiler prático.
que poucos compartilham. A ordem das camadas tem impacto psicológico. Comece com meia camada, final de mousse no fundo da travessa. Isso evita que a bolacha grude e quebre na hora de tirar. Depois, bolacha, mousse. E sempre termine com um mousse. Por quê? Porque o olho come primeiro. E um topo branco, liso, brilhante, transmite frescor, leveza e sofisticação. Se você finalizar com bolacha, inconscientemente o cérebro associa a sobremesa pesada. É neuroma, na sua própria cozinha. E funciona tão bem que até seus tios vai pedir a receita. Ah, e se você quiser um upgrade de sabor sem culpa, intercale uma camada fina de morango picado. Sim, lembra da sua preferência? Ou abacaxi em cubos. Só escorra bem, para não soltar água. A acidez da fruta dialoga com o limão, e a textura fresca quebra a cremosidade, criando um contraste que eleva o pavê de bom para inacreditável. Chegamos no momento em que 90% das pessoas travam. Mas chocolate? Num pavê fit? Pois é, exatamente aí que a gente desafia a lógica do tudo ou nada. O chocolate 70% cacau não é um desvio do caminho saudável, é um aliado comprovado por um dos maiores estudos já feitos sobre cacau e comportamento alimentar, o Cosmos Trial, conduzido por Harvard e publicado em 2022 com mais de 21 mil participantes ao longo de 3 anos. Entre os achados, quem consumiu cacau rico em flavonoides como o 70% regularmente, mesmo em pequenas quantidades, teve redução significativa nos desejos compulsivos por doces, graças à ação da teobromina e dos polifenóis no sistema de recompensa do cérebro. Ou seja, aquela finíssima camada de chocolate por cima do seu pavê não é luxo, é ciência prática virando prazer consciente. Mas por que 70% e não 50%, 85% ou diet? Vamos destrinchar. Abaixo de 70% tem muito açúcar adicionado, mata o propósito. Acima de 85%, o amargor domina, o cérebro rejeita como punição, não prazer. Chocolate diet usa maltitol, sorbitol, que além de causar desconforto digestivo em muita gente, não reduzem o apetite, como o cacau verdadeiro. O 70% é o ponto de equilíbrio. Pouco açúcar, alto teor de flavonoides e teobromina, um composto que, além de elevar o humor, aumenta a sensibilidade à insulina. Tradução, ele protege seu metabolismo, em vez de descarregá-lo. É como se o chocolate dissesse para o seu corpo: calma, a festa foi boa, mas a gente vai guardar a energia, não estocar. E agora, a cereja do bolo, ou melhor, a raspa de chocolate do pavê. Como derreter sem errar? O segredo não está no fogo, está no respeito. Banho-maria frio. Sim, você deu certo. Coloque o chocolate picado numa tigela. E só então coloque sobre a água quente, mas desligue o fogo, mas desligue o fogo antes. O vapor residual derrete o chocolate em 90 segundos, sem queimar os polifenóis, aqueles antioxidantes poderosos. Misture com uma espátula de silicone, nunca com uma colher de metal fria, que pode causar choque térmico e embranquecer o chocolate. Depois, com um garfo, pingue em fio sobre o pavê gelado. Ou use um saco plástico com ponta cortada para desenhar espirais. O contraste visual branco puro mais linhas douradas de chocolate é instagramável. Sim, mas o mais importante, sinaliza para o cérebro que aquilo é especial. E quando algo é especial, a gente come devagar, saboreia para quando está bom. Ou seja, o chocolate não aumenta a porção, ele valoriza a porção. E é justamente essa mentalidade de celebrar com consciência, não com culpa, que transforma a sua sobremesa em um ritual que neste Natal pode ser seu novo marco de equilíbrio. Olha, eu sei que por anos a gente foi ensinando a ver o doce como traição, como se saúde e prazer fossem lados opostos de uma balança, e para ganhar um tivesse que perder o outro. Mas e se eu te disser que o verdadeiro problema nunca foi o açúcar, foi a ausência da escolha consciente? Esse pavê de limão fit
não é a versão light do tradicional. Ele é a versão evoluída, feita por quem entende que nutrição não é restrição, é criatividade com propósito. E o melhor, você pode fazer hoje. Não precisa de panela especial. Só de um limão, um liquidificador e a coragem de provar que você merece doce. E merece saúde, na mesma colher. Então eu te desafio, faça esse pavê essa semana. Não para postar, não para impressionar, mas para sentir de verdade como é possível celebrar sem culpa, saborear sem medo, para fechar o dia com a consciência tranquila. Quando você fizer, me conta aqui nos comentários qual foi a reação da primeira pessoa que provou. Você usou morango picado, abacaxi em cubos ou surpreendeu com uma banana caramelizada fit? Sim, dá para fazer, porque isso aqui foi só uma receita. É um convite para repensar o que significa cuidar de si com leveza, com sabor e com amor. Se esse vídeo te lembrou que saúde não precisa ser monótona, se inscreve no canal e ativa o sininho.